Sermão em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Você vai poder frutificar. Você vai poder frutificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor tem um banquete para a tua alma. Hoje o Espírito Santo de Deus já está trabalhando ao seu favor. Você vai sair daqui renovado, renovada. Você vai sair daqui fortalecido em Jesus. Porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo, o nosso motivo de viver. A nossa esperança. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam, né? Atos capítulo 17. Amém. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. As crianças, por favor, é a hora da palavra, só um minuto, amém? Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Fala para o seu irmão: não se agite. Não se agite. Com as boas novas de Jesus. Com as boas novas de Jesus. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus.
Ninguém pode parar uma pessoa de unção. Fala assim. Ninguém pode parar uma pessoa de unção. Glória a Deus. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando algum deus estrangeiro, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Fala o crente cheio da unção. O crente cheio da unção. Ele não é discernido. Ele não é discernido. O que é espiritual. O que é espiritual. Só é discernido. Só é discernido. Por quem é espiritual. Quem é espiritual. O carnal não entende. O carnal não entende. As coisas espirituais. As coisas espirituais. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir das últimas novidades e notícias. Vamos de novo no 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas notícias. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhe anuncio a verdadeira adoração. Da glória a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Fala, Ele é completo. Ele é completo. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. No passado não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Falou arrependimento. Arrependimento. Traz grandes mudanças. Traz grandes mudanças. Pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Aleluia. Vamos lá, fala assim: esse dia é Yom Kippur. Esse dia é Yom Kippur. Por meio de homens que eu designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós vamos ouvir você de alguma outra vez. Com isso Paulo retirou-se desanimado do meio deles. Alguns homens juntaram-se
a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e alguns. Espírito Santo, esse texto ele é longo, Senhor, pois fala de algo profundo. Senhor, testifica em nossos corações para nós entendermos, compreendermos que mesmo em tempos difíceis da vida não devemos nos desanimar, mas acreditar que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aplauda o Senhor e pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor fala que Paulo, ele decide ir para uma região da Ásia, chamada Tessalônica. Ele queria ir para o Oriente, para a Ásia Central, mas o Espírito Santo fala ao coração dele: pegue a rota marítima, que se chamava Via Egnátia, e vai para o Mediterrâneo. E Paulo vai então para essa cidade. E como que era essa cidade chamada Tessalônica? Uma cidade que levou o nome da mulher do imperador, ainda na época do Alexandre o Grande, 393 anos antes do nascimento de Cristo. Mas essa cidade foi uma cidade muito próspera até hoje. Hoje o nome dela é Constantinopla, lá da Turquia. Nessa época, essa cidade ela tinha quase 300 mil habitantes. Uma cidade de rota comercial, uma cidade próspera. Uma cidade que era um ponto exclusivo para Deus operar no tempo certo aquilo que Ele tinha designado, a promessa. Fala, nada nasce por acaso. Nada nasce por acaso. Nada acontece por acaso, meu irmão. Nada acontece por acaso. Essa cidade, ela nasceu 393 anos antes de Cristo. Mas Deus já tinha um propósito dentro dessa cidade. Glória a Deus, aleluia. São Paulo tem 597 por aí, né? Quase 600 anos tem São Paulo. Quando nasceu São Paulo, foi os Barão do Café que o fundou. Era apenas uma vila lá na Praça da Sé. Sabe a Praça da Sé, que tem a catedral? Ali naquela praça, quando você chega lá, você olha para o chão, há uma estrela. E bem no meio da praça, você vai ver um púlpito ali, de mármore. E bem nesse púlpito está uma estrela. E essa estrela, ela dava direção do norte, do sul, do leste e do oeste. Então todos que vinham de Minas, todos que vinham do Rio de Janeiro, todos que vinham de algum lugar do Brasil, carregando café, o ponto de partida, o ponto de encontro, era bem ali na praça. Se alguém se perdia, eles iam naquele ponto de encontro, e ali eles tinham a direção para onde eles iam. E São Paulo se tornou uma cidade industrial. Uma cidade onde todos vêm para cá com um sonho de trabalhar, de estudar e de crescer. Fala, Deus tem propósito. Deus tem propósito. Nada é por acaso. Glória a Deus. Os Barão vinham carregando café. E pararam naquela praça. Mas eles mal sabiam que Deus ia fazer desse lugar um lugar de Pentecostes, um lugar de crentes que são adoradores,
de crentes ainda comprometidos com Deus. São Paulo ainda é o celeiro da evangelização. Glória a Deus, aleluia. E não foi diferente de Tessalônica. Foi fundada. E anos depois, 500 e quase 600 anos depois, veio o apóstolo Paulo para essa cidade. Por que ele foi para essa cidade chamada Tessalônica? Porque ele viu que se ele falasse de Cristo, se ele falasse que Jesus era Senhor, essa cidade iria se converter e o evangelho de Cristo ia se alastrar para o Oriente, para o Ocidente, para toda a Europa. Ia haver um grande avivamento de poder. Glória a Deus. Foi o que Paulo colocou no coração dele. Ele dizia: eis-me aqui, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu vou apregoar Cristo vivo para todas as nações. Glória a Deus. E ele chega agora nessa cidade. E quando ele chega nessa cidade, ele começa ali a pregoar o evangelho. E a Bíblia vai dizer então, o texto vai dizer, que em apenas 3 semanas, fala 3 semanas, 3 semanas. foi o suficiente Foi o suficiente. para causar uma grande transformação. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque operando Deus, quem impedirá o poder, a ação? Quem vai impedir de Deus agir na tua vida? Aleluia. 3 semanas foi suficiente para que toda aquela cidade, quase o número daqui de São Paulo, hein? Ou de Perus. E São Paulo tem, acho que é 600 milhões, né? Perus tem 300 mil, 400 mil habitantes. 3 semanas foi o suficiente para todos conhecerem Jesus. Aleluia. Mas o que fez esse homem? Qual a mensagem dele? O que foi que ele falou? O que ele fez para que todos dobrassem no joelho? Para que todos se rendessem às palavras deles? Afinal, ele não estava em qualquer cidade. Ele estava numa cidade em que as pessoas eram intelectuais, eram pessoas estudadas, eram filósofos, eram pessoas que já vinham de uma tradição de filósofos, de Platão, de Heródoto. Eram pessoas que haviam conhecimento e sabedoria dentro delas. Não era qualquer um que enganava. Não ia adiantar chegar qualquer um ali e falar de um Deus poderoso. Não era qualquer um que poderia chegar ali e querer explanar o Deus que abriu o mar vermelho. Porque essa cidade, eles tinham sobre eles o autoconhecimento. Não adiantava vir com uma teologia da prosperidade, com a teologia do cacai, do avivamento, do Espírito Santo, porque eles tinham conhecimento. Fala, quem tem conhecimento? Quem tem conhecimento. Tem o ouro. Tem o Ninguém ouro. engana. Mas o que eles não esperavam nessa cidade é que Paulo cresceu, veio de uma família riquíssima. Cresceu aos pés do maior mestre da época, que se chamava Gamaliel. O apóstolo Paulo falava várias línguas. Se ele estivesse hoje aqui, com certeza ele também falava português. Glória a Deus, aleluia. Porque para ele não tinha limites. Eles tinham conhecimento. Cresceu aos pés de Gamaliel. Entrou na sinagoga. Foi muito bem estudado, capacitado. Fariseu, foi romano, foi judeu. Para ele não tinha limites. O único limite que barrou Paulo foi quando ele deu de cara com Jesus. O único limite na vida de Paulo que barrou ele
com todo o conhecimento, com toda a diplomacia, com tudo que ele tinha, foi quando ele resolveu perseguir os cristãos. Porque quando ele resolveu perseguir os cristãos, ali ele viu que ele não era nada, que tudo que ele tinha não era nada, e ele se rende aos pés de Jesus para conhecer o novo conhecimento, o novo ensinamento que vinha de Cristo. Glória a Deus, a Deus. E ele viu que tudo que ele aprendeu não valia nada. Muitas vezes aí fora, as pessoas estudam, faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado, e elas se garantem no conhecimento humano. E você vê o orgulho, você vê a arrogância, você vê o título, a alta posição que ela vai adquirir, porque ela estudou. Só que o limite que vai barrar a vida dela é quando ela se encontrar com Jesus. Porque ela vai perceber que nada disso chega aos pés da sabedoria de Jesus. E Paulo agora convertido, Paulo agora ensinado, Paulo passou um período de 17 anos aprendendo com Jesus. Fala, 17 anos. 17 anos. É uma vida, é um adolescente pronto para ir para a faculdade. Com Cristo, enquanto em você estiver vivo, nós estaremos aprendendo. Fala para o seu irmão, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Porque a sabedoria de Cristo é infinita. Glória a Deus. Ninguém vai saber tudo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Estaremos sempre aprendendo com o Senhor. E Paulo passa 17 anos aprendendo no próprio Cristo no deserto. O próprio Senhor Jesus presente no deserto, ensinando o apóstolo Paulo, preparando e capacitando ele para algo tão grande. Mas agora vem os desafios da vida. Ele estava preparado, ele estava capacitado, mas ele ia enfrentar desafios. Mas ele era um homem que gostava de desafios. Fala, por quê? Por quê? Porque ele foi ensinado a não desistir. Todas as pessoas que não desistem são pessoas que estão sendo capacitadas por Deus para algo maior. Cada desafio é uma escada na vida que ela sobe. Cada desafio é um degrau que ela vai subindo com Deus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, não tem minhas lutas não. Não tem mais outras, não. Deixa elas vir, porque Ele batalha por você. Glória a Deus. E Paulo chega nessa cidade, e em 3 semanas, tudo que ele aprendeu foi o quê? A história do nascimento, do ministério e a morte de Cristo. Paulo não estava lá quando Jesus ressuscitou. Paulo não estava lá quando Cristo foi pregado na cruz. O apóstolo Paulo não estava lá para ver a mulher do fluxo do sangue tocar em Jesus e receber a cura. Mas os outros estavam. Pedro estava, João estava, André estava, Simeão estava. Mas Paulo não viu nada disso. Paulo não tocou em Jesus, não deitou no peito de Jesus, não ceou na quinta-feira antes da crucificação com Jesus. Paulo não estava, mas Deus já tinha um plano. Aleluia. Deus, aleluia. Um plano que é usá-lo para revolucionar todos os filósofos inteligentes, os que gostavam de se aparecer na época. E ele chegando nessa cidade agora, ele vai pregar a vida, o ministério e a morte de Cristo e a ressurreição. Mas aquelas pessoas de Tessalônica
estava interessado. Porque os que se interessavam, os que se achavam na alta posição, não deu muito crédito. Mas aqueles que estavam querendo novidade de vida, creram e se renderam ao poder das palavras do Evangelho. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em 3 semanas, foi o suficiente para transformar uma cidade inteira. Uma cidade inteira se rendendo aos pés de Jesus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia, glória a Deus. Você não precisa saber muito. Hoje você tem um filme da vida, da história e da ressurreição de Jesus. Hoje você não precisa falar várias línguas como o apóstolo Paulo. Hoje basta você dizer: Jesus te ama, porque foi um plano de Deus para a tua vida, porque Ele ama você, Ele se entregou na cruz por você, e Ele não está morto, mas Ele ressuscitou, e Ele quer que você o adore. Aleluia. E Ele prega. E quem que vai querer paralisá-lo agora? A Bíblia vai dizer então que se levantam os invejosos. E quem eram os invejosos na época? Os fariseus, os religiosos, os judeus. Foram os invejosos. Sabe o que isso quer ensinar? Quer ensinar o quê? Que todas as vezes que Deus entrega algo para você, Deus, a soma da matemática de Deus é sempre multiplicação, é sempre mais, nunca é subtração. Deus vai te entregar a bênção, Deus vai fazer de você instrumento, Deus vai levantar você, Deus vai capacitar você, Deus vai ensinar você, Deus vai usar você. E nos religiosos que vão se levantar com inveja para querer te calar. É invejoso que vai querer te calar. É o fariseu. Quem é o fariseu? Eram aqueles judeus que achavam que conheciam a Deus, conheciam de ouvir falar, mas não de face a face, mas não de tocar. Há muitos crentes que são assim, eles conhecem a Deus de ouvir falar. Cuidado com isso, porque se ele for religioso, ele não vai aceitar o novo. Se ele for religioso, ele vai se incomodar com o teu crescimento. Se ele for religioso, ele vai ter inveja do que tudo que Deus vai fazer na tua vida, porque ele é fariseu. Fariseu não tem contato íntimo com Deus. Fariseu, ele só ouve por aqui e sai por aqui. Esse é o fariseu. Esse é o que parece que é, mas não é. É aquele que não tem compromisso com Jesus. É aquele que não tem compromisso com a cruz. É aquele que não fala da ressurreição. É aquele que não vive o Espírito Santo na cruz. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, entenda uma coisa, é que vai entender as coisas celestiais de Cristo. Por isso que é importante você buscar a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, porque onde você for, você vai ir para transformar. Aleluia. Aqueles judeus se incomodaram tanto, invejaram, chegaram às autoridades da cidade e disseram que ele estava causando transtorno. Mas a Bíblia diz que Paulo não estava causando transtorno. Paulo estava causando era uma grande revolução. Estava causando era uma transformação. Sabe o que isso quer dizer? Se você está cheio da unção, nessa empresa que você entrar, nessa faculdade que você ficar, nesse lugar onde você mora, você não causa transtorno, não é você. Você vai causar é mudança, porque a unção causa aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastora, estão me perseguindo. Lá onde eu estou, eu entrei nessa empresa e estão me perseguindo.
colocou lá para causar transformações naquele lugar. Você não é o problema da empresa, da faculdade, do seu lar, não é o problema da vizinhança, não é você que causa incômodo, você é para causar transformação de vida. Os religiosos chegaram então para as autoridades da cidade e falaram: ele está causando transtorno. E eles ainda pagaram para os desocupados. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em outras versões vai dizer: eles pagaram para alguns vagabundos, pessoas que não fazem nada da vida. Pagaram, olha o que a inveja faz, hein? Pagaram suborno para os desocupados, para ir mentir e dizer para as autoridades: ele está pregando um novo reino, um novo rei. Ele está dizendo que o decreto de César não vale nada nessa cidade. E isso causou um grande alvoroço na cidade. Porque essa cidade era uma cidade que havia romanos, mas era uma cidade livre. Eles mesmos tinham as suas próprias leis. Mas eles obedeciam o decreto de César de Roma. Pagavam tributo para eles. Se o imperador de Roma sonhasse, ouvisse que eles estavam fazendo agitações contra os decretos de Roma, essa cidade viraria escravo. Então essa cidade de Tessalônica, eles preservavam o quê? Eles preservavam a liberdade que eles tinham. Eles podiam sair, podiam vir, eles tinham a prosperidade deles, eles eram livres. Eles não estavam debaixo do jugo de Roma, como as outras cidades. E eles então se agitam, porque fala fariseumente. Religiosamente, hein? Ele é mentiroso. Mas o crente convertido, cheio da unção, não. Glória a Deus. Se você perguntar: eu estou feia? Ele vai falar: ah, tá. E aí por diante. Ele vai ser sincero. Até demais. Até demais. Querer e não querer. E agora Paulo, ele fica na cidade toda pregando o evangelho. E a Bíblia vai dizer que ali se converte um homem chamado Jason. E Paulo, Timóteo e Silas vão para a casa de Jason. E as autoridades vão lá para prendê-los. Pega Jason e arrasta para a praça principal. Espancam, batem nele e fazem ele pagar um tributo. E esse tributo era o seguinte: